Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, levando essa palavra gloriosa ao seu coração. Queridos, a nossa série é muito gloriosa sobre o tema uma experiência real com a paternidade. Essa já é a mensagem de número 16. Eu quero glorificar a Deus pela tua vida, pelo seu carinho, pela comunhão comigo aqui no canal, por você ser uma bênção em nossa vida. Olha, prossiga compartilhando o canal, prossiga se inscrevendo e assim nós vamos pregando esse evangelho poderoso juntos. Amados, a palavra que estou seguindo aqui é sobre Davi. Davi, quando foi chamado para estar junto de Saul, para libertá-lo através daquilo que Deus tinha na vida de Davi. O que Davi tinha? Davi era um menino bom, honesto, obediente ao pai, fiel, tocava bem e o mais importante, temia ao Senhor dos Exércitos. E esse menino é conduzido à presença de Saul e lá Saul é abençoadíssimo pela vida dele. Porque quando nós obedecemos o princípio de viver a realidade da paternidade, de sentir essa realidade, de entender, amado, de ser constituído com tal realidade, onde nós estivermos, a bênção nos acompanhará. E Davi está lá no palácio do rei, e então toca a sua harpa com a sua vida diante de Deus, e Saul é liberto dos espíritos malignos. A partir daí, Saul, irmãos, enviou um pedido oficial ao pai de Davi. Isso é muito bom pontuar. O pedido de Saul não foi para Davi, foi para o pai de Davi, porque a autoridade de Davi era o pai. O princípio estava no pai e não em Davi. Então toda a nossa bênção está no princípio, certo? Está naquilo que foi revelado por Deus. Então Jessé recebe ali o pedido para que Davi ficasse junto do Saul e Davi fosse trabalhar com Saul e fosse bênção na vida de Saul. É muito importante pontuar isso, irmãos. E o pai enviou Davi com a bênção, enviou presentes para Saul, e a Bíblia é muito clara, no versículo 23, que sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi tocava a harpa, e o Espírito então deixava Saul, ele sentia alívio, ele ficava em paz. Amados, a presença de Davi trazia paz para Saul. A presença do filho obediente traz paz para o ambiente. Vou repetir. A presença do filho obediente traz paz para o ambiente. A presença do filho desobediente traz tribulação para o ambiente. Então, preste muita atenção nisso, né? Como tem sido as nossas vidas no ambiente em que vivemos e convivemos. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem que ser bênção em todo lugar. Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, amados, não tem por que não ser bênção se já fomos abençoados. O Pai já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O Pai já cedeu, já entregou a sua autoridade na vida do Filho. Aleluia! O Pai está sobre o Filho na sua forma de perspectiva. O Pai não está em uma expectativa. Um dia o Pai vai chegar, um dia o Pai vai dar. Não, o Pai já deu, o Pai já veio, o Pai já está. O que falta é eu conseguir entender isso na íntegra e viver essa constituição no meu interior. Constituição da presença manifesta do Pai. Então vamos lá. Então Davi foi para o reino de Saul mediante a ordem do pai, pedida por Saul. E agora Davi, irmãos, está no reino de Saul, mas o pai está com ele. Essa é a grande questão. Nunca devemos andar sozinhos. Devemos crer que o pai está em nós. É tão poderoso isso em relação ao nosso paterno Deus, que a Bíblia, em 1 Coríntios 6,17, fala que, amados irmãos, que o Espírito Santo habita em nós, que nós temos o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem ele junto de você, entendeu? Você é um com ele. Aquele que obedece ao Senhor, aquele que
tem o Senhor, ele tem é um com o Espírito Santo, né? Então, a realidade é a presença dele em nosso interior, né? Aleluia. Lá no 6,17 diz assim: aqueles que se unem ao Espírito Santo se tornam um espírito com ele. Essa união ao Espírito Santo, ela acontece de forma orgânica, quando você recebeu o poder da filiação. Aleluia. Irmãos, e o poder da filiação é tão forte, tão tremendo, que ele aconteceu, sabe quando? Você pensa que Deus te escolheu agora, quando você resolveu ir para a reunião da igreja e ser batizado? Não. Irmãos, Deus te escolheu, segundo a Bíblia, antes da fundação do mundo. Então o Pai te escolheu lá atrás, quem sabe milhões de anos. Lá ele te escolheu e te fez filho. Diante do Pai, isso já era uma realidade. Diante de você ainda não era, porque o entendimento humano não é o entendimento de Deus. E o que Deus fez? Deus nos escolheu e nos fez povo seu, ovelha de seu pasto, nos fez filhos e nos colocou nesta posição. E a partir desta posição, então, o meu encargo, irmãos, único e exclusivo, é ser bênção. É isso que você é. O meu encargo único e exclusivo é ser santo. É isso que você é. Aí você fala: pastor, mas eu não consigo ser santo. Mas não é você mesmo que consegue. Você nunca vai conseguir. Mas Deus já conseguiu por você. O Pai já colocou o seu DNA em você. E esse é o princípio da santidade. O princípio da santidade é a vida do santo toda inclusiva. Ou dentro de nós. Se eu entender ao contrário, irmãos, então vou me achar a última bolachinha crocante do pacote. E vou me apresentar a Deus como santo. Vou me apresentar a Deus como o cara, né? Existem muitos que fazem isso, totalmente fora da palavra. Porque Jesus é o Senhor. Foi Ele que nos escolheu. Ele que nos fez povo seu. Ele que nos fez santo. Só somos santos por causa dEle. Aleluia. Então o paterno, queridos, ele tem prazer em abençoar. Não importa o lugar que você está. Davi estava no reinado de Saul. Saul era um rei insano. E o reinado de Saul não demoraria muito tempo para acabar. O próprio Deus extinguiu o reinado de Saul. Um dia Deus chegou a Samuel e disse: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai poupar Saul? Eu, disse Deus para Samuel, já escolhi um rei segundo o meu coração. Eu já escolhi alguém. É Deus que está falando. Então, amados, o nosso paterno é que faz todas as coisas. Eu não tenho que me preocupar como filho. Se tenho certeza, mergulhei nesse profundo de profundidades, que eu sou filho, acabou. Jesus é o Senhor. Eu tenho a vida dele, o DNA dele, o poder dele, a unção dele, a palavra dele. Tudo dele está em mim. A única coisa dele que não está em mim é a deidade, mas tudo está em mim. Então agora eu sou propriedade exclusiva dele, governado por ele, ele reina em mim, eu faço parte desse plano e desse propósito. E eu quero que você sinta assim, viva assim, aprenda assim, entenda quem você é, certifique onde você está, por que você está, aleluia, para onde você vai, por que você vai, qual é o propósito? O propósito é que o Pai te escolheu. E voltando para Davi, irmãos, Davi tinha algumas coisas que era muito importante você pontuar. A Bíblia diz que Davi, irmãos, sabia tocar bem. Davi era um guerreiro, valente, sabia falar bem, ele tinha boa aparência e o mais importante, ele temia ao Senhor. O temor ao Senhor é o mais importante, irmão, da vida de um filho. Quando o filho tem temor, gente, não é medo, temor é respeito. Quando o filho respeita o pai, ele não tem medo do pai, ele tem temor, né? Quando o filho respeita o pai, ele sabe que o DNA do pai é a marca dele. O filho, irmãos, nunca toma decisão de fazer, sempre vai conversar com o pai. Lembre comigo o filho pródigo, por exemplo. Ele não foi pedir para o pai um conselho se era bom ele sair de casa naquele tempo.
E ele não foi falar para o pai: o senhor deixa eu ir embora, eu quero trabalhar fora. Não, ele chegou para o pai e disse: dá-me a parte da minha fazenda. Eu resolvi ir embora, eu não aguento mais ficar aqui. E o pai deu, e deu no que deu. Certo? Perdão. Quem sabe se o filho pródigo chegasse no pai e falasse: pai, estou cansado, por isso, por isso, por isso. O pai ia pensar num plano melhor, ia abençoar o filho ia dar tudo certo. Sabe por que as coisas não dão certo com a maioria de gente? É porque não é submisso ao princípio. É porque quebra o princípio. Então, quando quebramos o princípio, aí a coisa fica complicada. Mas eu sei que Deus está falando no nosso coração, e eu sei o plano paterno que Deus tem comigo e com você. Então fica firme nessa reflexão, porque Deus vai nos abençoar grandemente ainda, e eu quero compartilhar com você tudo aquilo que Deus tem me revelado. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado por esse momento. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente, e obrigado por tudo, e até amanhã.